Olá, boa noite. Bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar com a Liz, nossa convidada, e a gente vai falar bastante das lavandas. Então eu já tô aqui, uma pena que eu não posso fazer vocês sentirem o cheirinho da lavanda. Mas já estou aqui preparada com ela. Bem-vindos a todos. Oi, oi. Oi, Liz. A Liz chegou. Que legal, bastante gente chegando. Bem legal. Vamos lá. Agora a Liz vai entrar com a gente. Oi, Ju. Alô, todos! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Egínia, e você? Tudo ótimo. Eu tava falando que eu já tô aqui preparada. Peguei meu vidrinho aqui de lavanda, já senti bastante essa lavanda e É, super gostoso. É uma pena que a gente ainda não pode sentir, né, virtualmente esses cheirinhos, mas daqui a pouco a tecnologia chega lá. é verdade, é verdade. Eu tô com o meu aqui no pulso. Peguei o vidrão aqui. Bom, queridos e queridas, bem-vindos. A gente vai bater um papo bem legal aqui com a Liz, que é aromaterapeuta, né, e que dá workshop, cursos, um monte de coisa em volta da aromaterapia. Ela é professora, ela dá aula, né? E a Lissa, a gente tinha, né, preparado já alguns cursos, inclusive workshops no Espaço Terapêutico da Filha da Terra, mas a gente teve que interromper Adiar um e pouquinho, né? adiar um pouquinho, e hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você, para que você primeiro, antes de falar das viagens e tudo mais, nos conte um pouquinho como é que a aromaterapia ela entrou na sua vida, como é que foi esse encontro. Fala pra gente. Eu sou jornalista de profissão, né? E eu trabalhava com assessoria de imprensa de esportes radicais. Então, assim, fazia ralis, cobria ralis, era assim uma loucura, porque era só trilha, coisa bem hard, sabe? E então, eu fiz isso uns 5 anos. E aí eu tive um problema sério de coluna. Eu tive que operar minha coluna, hérnia de disco. Uhum. E meus médicos falaram: olha, não dá mais para você fazer esse trabalho, não, de ficar em cima de um jipe, entrando em, né, em buracos e tal. Aí eu falei, bom, o que que eu gosto, né? Porque eu tinha que dar uma mudada em alguma coisa e ser uma coisa mais light. E aí uma coisa que eu sempre curti muito foi natureza, eu sempre gostei muito de flores, né? Eu sou uma flor, que eu sou flor de lis, né? Sim. Então, aí uma grande amiga falou assim, ah, porque eu fiquei entre florais e aromaterapia. Aí eu falei, não, deixa eu ver essa aromaterapia primeiro, tinha umas palestras gratuitas, e aí eu fui assistir, me identifiquei na primeira palestra, foi amor ao primeiro cheiro, né? Nossa, que maravilha. E aí eu fiquei assim maravilhada, fiz todos os cursos, me formei, eu acho que foi em 2007, e desde então eu não larguei mais o aromaterapia, os óleos essenciais, nunca mais, né? Hoje eles fazem parte da minha vida diariamente para tudo. É uma coisa assim que eu não consigo me ver sem os meus óleos essenciais, né?
eles, E né? assim, A maioria, né, das pessoas que encontram a aromaterapia é raro que a aromaterapia não faça parte depois da nossa vida, né? É bem é, raro isso. é. Normalmente as pessoas se apaixonam mesmo. E aí você tornou isso uma profissão e hoje você é aromaterapeuta, você, né, dá É. cursos. Hoje, praticamente, eu só trabalho com isso. Eu dou curso, eu escrevo, eu faço apostila. Agora eu estou fazendo um livro, que mais Né? tarde eu falo, agora não, porque ainda está muito no inicinho. Mas assim, mas eu gosto muito de escrever, então adoro preparar as minhas aulas. É uma coisa que me dá muito prazer, porque eu acho que combina com a minha profissão, né, de jornalista. Então, Sim, eu tenho essa coisa da comunicação. Então, eu acho que a minha, quer dizer, eu trabalho, é claro, eu faço atendimento, mas eu acho que eu sou uma comunicóloga da aroma, dos aromas, entende? Isso é o que me dá prazer realmente, né? Então, sim. assim, tenho grupos, tenho uma série de coisas, eu gosto de estar, de conhecer, de saber de tudo que está acontecendo, de participar de todas as lives possíveis. Agora, então, né, nesse período, a gente está assim, com uma programação muito intensa. É. Eu Felizmente, botei, quando eu te apresentei lá no coisa, eu botei Lisa Petiante, né? Porque a Lisa ela tá sempre assim, igual uma bolinha de champanhe, indo para um lado, para o outro, tá sempre nesse movimento alegre, né? Eu acho é, isso maravilhoso, muito legal. E aí a gente conversando, a gente falou de trazer essas viagens, né? E tudo que a gente pôde vivenciar, que você pôde vivenciar nessas viagens no caminho da lavanda, com a lavanda, né? Que na é, verdade é talvez o óleo essencial mais conhecido. Tem o titri, né, que rouba um pouquinho a lavanda, mas a lavanda ela realmente, nossa, quando a gente fala de aromaterapia, eu acho que o primeiro óleo essencial que vem na cabeça das pessoas é a lavanda. Né? A gente sabe que é, existem muitos tipos de lavanda, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas como é que foi essa experiência, esse encontro seu com esses campos de lavanda? Então, era um sonho meu, né? Eu dizia que era tudo que eu queria na vida. Meu grande sonho era, de repente, cair assim, num campo de lavanda, assim para trás, ficar dormindo, deitada naquele campo de lavanda, né? Eu só Sei. imaginava a sensação que era. Imagina, se só de você cheirar aqui um pouquinho da lavanda, você já, né, fica assim, muda completamente o seu humor, né? O seu modo de estar. E aí os meus filhos me deram de presente, sabe? Eles me deram dinheiro para eu viajar e eu também. Aí meu irmão me deu a passagem, enfim. Só que tem que eu falei assim, não, eu não vou para a Europa, não vou ficar assim 15 dias lá. Eu tenho que ficar um bocado de tempo. Aí eu resolvi, vendi tudo meu, acabei com as minhas coisas. Desapego total. Sabe aquele louco do Maravilha. tarô? Aquele louquinho do tarô? Então, eu aqui personifiquei o louco, larguei tudo e fui-me embora. E fui para a Europa e passei 6 meses lá com uma malinha de mão, mochileira. E assim, só na França eu fiquei 3 meses. Ah, minto, desculpa, fiquei um mês na França. E aí, assim, a França era a minha data que eu tinha. Quando eu viajei, eu falei assim: em julho eu tenho que estar na França. O resto do tempo eu podia estar em qualquer lugar. Mas em julho eu tinha que estar lá para ver justamente a floração, né? E aí foi o que aconteceu. Eu fui logo no dia 2 de julho, por aí, eu já estava em Valençol, fiquei lá umas 2 semanas. Mas lá eu fiquei na casa de uns amigos e tal, de um casal, ajudando a cuidar das crianças. Mas assim, foi a primeira ida ao campo de lavanda foi lá, foi em Valençole, que é aquela coisa, né? E era assim muito interessante, porque de um lado era lavanda, de outro lado eram os girassóis, né? Então aquelas coisas assim, olha para onde, o que que me dá mais prazer, né? Porque o girassol é o sol puro, né? Aquela coisa lindíssima também, né? E assim, nossa, foi esplêndido. Eu fui com as crianças para lá, a gente, sabe, todo mundo correndo no meio daquelas lavandas. Eu caí para trás na lavanda.
Realizou o seu sonho. Hum. Realizei meu sonho. E assim, lá também foi bem interessante, que tem o Museu da Lavanda. Então, assim, eu realmente entrei, assim, mergulhei direto na lavanda. E depois também fiz uma visita àquela fábrica da L'Occitane, que também é bem interessante, que mostra bem a extração dos óleos essenciais. Enfim, foi bem legal. Aí, acabando esse período, eu fui para os Altos Alpes, né? Na Provence, que tem aquela parte mais alta. Então, ali eu fiquei hospedada numa herberry, num herbário, né? Então, eles só trabalhavam com isso, com plantas medicinais. Então, foi bem legal, porque eu tive esse contato, eu tive essa experiência com eles, desidratar plantas, fazer uma série de produtos. E a parte da lavanda não era exatamente onde eles moravam, era um pouco mais adiante, era um terreno enorme que ele tinha, de alguns alqueires, e plantado só com lavanda, sabe? Era lavanda, e em torno da lavanda tinha tomilho, tinha alecrim, mas era um campo de lavanda. Aí, essa sim, essa era uma lavanda fina, aquela coisa. Aliás, o óleo que eu estou aqui é desse local, é muito superior, é muito maravilhosa essa lavanda. E assim, e aí sim, aí eu tive a oportunidade de colher a lavanda com aquela foicezinha, sabe? Agarrar assim, tchá, tchá, colher a lavanda e Aqueles ficar no meio buquezinhos. daquelas abelhinhas todas, aquelas milhares de borboletas. Gente, sabe, é um sonho. Foi uma coisa assim que nunca, não vou deixar nunca de lembrar disso, né? Lembrar, Foi uma lembrança muito, muito forte em mim. uma memória boa, né? Memória boa. E aí foi isso, mas lá foi legal. Até Edelweiss eu colhi, olha só. De tão alta. A gente estava lá, era mais ou menos 1.200 metros de altitude, bem frio, bem alto. É, Apesar de estar em pleno verão, era bem frio. de noite faz um friozinho, né? É, Tá, a gente estava até falando justamente, tem muitas lavandas, né? Muitas lavandas de muitos países. E na aromaterapia, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas quanto a isso, né? A lavanda fina, que a gente chama também de francesa, também de verdadeira, né? Que é a lavanda angustifolia, ela, na verdade, ela cresce a partir de 800. não, É, 500 metros. quando chama 600, é. fina, é mais alto, né? Não, mas Ela eu nasce acho um pouco. que essa daqui nem era lavanda fina, é aquela que eles chamam de Highlander, que é sabe, acima de 800 metros, essa de 1.000 Pois é, vai metros. até 1.800, né? É, 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 e aí a gente encontra essa lavanda que tem, né, um perfume realmente muito delicado e muito gostoso. E tem várias outras lavandas, né? Quando a gente desce mais para o Mediterrâneo, quando a gente vai em vários países diferentes também, né? E aham, quando a gente é aromaterapeuta, a gente consegue sentir. E é uma pena, justamente, a gente estava falando que a gente não pode mostrar para vocês a diferença de uma aspic, por exemplo, né? Para uma lavanda francesa ou fina, ou uma lavanda da Bulgária, porque tudo isso também faz diferença, né, Liz? O bastante. fato de ter solos diferentes também traz. Hoje a gente tem a lavanda brasileira, você estava falando para mim que você conheceu também, né? É, Esse, esse campo, agora que parece que é muito bonito, eu não conheço, mas parece que é, é muito bonito também. é aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo nesse momento, né? E esse campo fica aqui em Cunha, Sim. que é perto até de Aparecida, Ah, Guaratinguetá, no meio do caminho quase, entre Rio e São Paulo. E essa estrada até de Cunha, ela sai em Paraty. Paraty-Cunha tem uma estrada que ela sai direto em Paraty. É bem uhum. bonito, aliás, o local, bem bacana. E aí eu tive lá em 2017, foi antes de ir para a França que eu fui lá conhecer. Lá tem duas plantações, tem dois, um que é o mais conhecido, é o mais famoso, que é o lavandário, e o outro que é o contemplário.
Os dois são bem bonitos, mas é claro, o lavandário é mais comercial, mais arrumadinho, mais, sabe? E tem mais outras coisas, quer dizer, e eles, na verdade, eles retiram mais o óleo, vendem, eles fazem uma parte assim comercial maior. Mas Sim. é bem interessante. E assim, é bem bonito, porque fica bem no alto do morro, assim, você vê a paisagem é linda e é um campo bem bonito, né, de lavanda. E o mais interessante é que esse campo aqui de Cunha, essa plantação aqui, que é da lavanda dentata, que é o nome dela, Uhum. né, ela dá flor o ano inteiro. Ela não é como os da França, que tem um período. Na França, não, na Europa, né? Porque todos os lugares têm aquele período de floração e colheita, né? Que É, aqui no não é. inverno não tem como lá, né? A lavanda É, mesmo, pois é, né? a altitude, ela não Aquela suporta, neve toda, né? Não, não vai ter, né? não tem E jeito. aí, tem essa lavanda. Agora, o que é tão interessante, assim, que a gente estava até comentando, né? É essa diferença que tem, porque as lavandas, elas não só o nome é diferente, nem só o local, mas também a constituição, né? A química delas é diferente. Então, por exemplo, essa lavanda dentada, ela é quase que o oposto de uma lavanda francesa. Sim. Né? Ela tem muita cânfora, ela tem muita feixona, que chama, outras coisas, como é Os outra compostos. química, Uhum. cineol, que fazem dela um excelente óleo para coisas tipo problemas respiratórios, problemas de. Aliás, essa dentada ela é até boa, parece que para tuberculose, malária e até para o mosquito da dengue que eu tive estudando, entendeu? Sim. Mas ela não tem absolutamente, ela é o oposto de relaxante, ela é estimulante, entendeu? Então é complicado, porque as pessoas acham, a maioria das pessoas, que a lavanda é boa para dormir. E não é bem Não é assim, bem não é assim. toda a lavanda que é boa para dormir. Essa nossa brasileira, que a gente hoje ela já é conhecida até como lavanda brasileira, né, por ela ter se adaptado ao nosso solo, ela não tem nada de relaxante, né? Ao contrário. Por exemplo, eu que sou uma pessoa que tenho hipertensão, eu não devo usar essa lavanda, ela vai me fazer tão mal quanto um alecrim, entendeu? Então, assim, é muito complicado isso. Então, é o problema quando a aromaterapia deixa de ser uma coisa tão mais, né, mais quando ela é olhada de uma forma não tão responsável, né? Sim. Quando pensam que é só um cheirinho e não é bem assim, né? Exatamente. E isso não é só para lavanda, mas é verdade que a lavanda, pela variedade, a grande variedade dela, não só, né, do tipo de lavanda, mas também no solo, porque a gente encontra, por exemplo, a lavanda angustifolia na Espanha, por exemplo, mas a gente não encontra a mesma química também. Ela é muito mais forte, né? Então, realmente, quando a gente fala de lavanda francesa, de lavanda angustifolia, na França ela tem uma fineza, uma delicadeza para tocar realmente o ser humano, né, a nível pelo menos psicoemocional, que é muito especial, né? É, Mas as pessoas elas têm que entenderem um pouco, né, que esses como o alecrim, como outras plantas, né? As quais a gente faz os óleos essenciais, dependendo do solo, dependendo do clima onde elas estão, e mesmo do tipo de solo, o óleo essencial vai ser outro, né, Liz? E aí a gente vai usar para coisas diferentes, com certeza. uhum, Inclusive, na França, a gente tem três lavandas que são duas, né? Porque a terceira não é. A gente estava falando do lavandinho hoje, né? é, E o lavandinho, ele é um pouco colocado de lado. Pelo menos na França, é, a gente ele é bem mais barato, a gente não dá muita bola para ele, né? Quase como se fosse um filho, assim, não muito eficaz. Mas não é verdade, né? O lavandinho, ele é super eficaz para coisas. eu acho uma maldade isso, porque inclusive porque na verdade, ele é um híbrido da lavanda angustifolia, que é a lavanda francesa, com a lavanda latifolia, que é É, a spike, a spique, né? a
que ela tem mais cânfora. Então, na verdade, ele é um óleo muito interessante, porque ele não é tão relaxante quanto uma lavanda francesa, mas também não é tão estimulante quanto Ele tem as coisas boas da mãe e do pai, né? Do Eu acho pai, que exatamente. Ele é uma herdou. misturinha. É uma misturinha bem legal. E assim, ele não, ele pode não ser muito assim usado na aromaterapia, que geralmente prefere a lavanda francesa nesse aspecto dela de ansiolítico, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, é um óleo bom para o atleta, ele é um óleo excelente para Maravilhoso. dores musculares, né? Então, assim, Lembra, né? É muito. cãibra, nossa, ele é fantástico. E para a indústria de perfume, ela dá muito mais valor a esse óleo porque ele tem um cheiro mais agradável, né? Sim. Eu É o acho, eu também nosso gosto do alfazema, lavandinho. chama de Hã? alfazema, né? Aquele cheirinho da alfazema, né? Cheirinho da alfazema, exatamente. Então, eu acho ele bem gentil, sabe? Eu acho que ele é um óleo bem gostoso. Eu gosto de usar o lavandinho. Mas assim, porque eu vejo, eu não sei, por exemplo, a lavanda francesa, ela baixa pressão, ela tem, eu uso muito ela, como que eu diria, terapeuticamente, Uhum. tá? Mas quando eu quero fazer uma coisa que eu quero mais o odor, o aroma da lavanda, eu sempre prefiro o lavandinho, quando eu Sim. faço minhas misturinhas, minhas sinergias. Então, assim, tem isso. Eu sempre tenho o aspic comigo dentro da bolsa, porque eu sou muito alérgica a tudo que é picada de inseto. Entendi. E o aspic, para mim, ele dá essa. Ele melhora na hora. Eu me acostumei a ter isso dentro da bolsa, ainda mais quando eu saí com as crianças, que agora já são grandes, mas quando eu ia passear com eles, né? E sempre qualquer picada de abelha, de formiga, era a lavanda aspic. Que eu acho maravilhosa também, porque ela tem uma garra mais assim, ela é mais selvagem, né? Então ela tem é uma outra energia, bem diferente, né? Uhum. E a lavanda francesa é mais essa coisa mesmo, como você está falando, sistema nervoso, né? Vai acalmando, vai trazendo uma serenidade, né? Que a gente É, encontra na outra também, mas é diferente, é bem diferente. eu acho, e outra coisa que eu acho interessante, Regina, não sei se você percebe, você sim, porque você também gosta da parte vibracional da Sim, aromaterapia, né? Então, assim, a lavanda francesa, né, angustifolia, ela é o colinho de mãe, sim. não é? Talvez até o colinho da avó, né? Da, Mais da eu avó do que sempre de que é o mãe. manto de Maria, né? Que É, vem mãe de para Maria. trazer aquele acolhimento, né? E ela é a lavanda feminina. É a Sim. lavanda fêmea, na verdade. A lavanda a angustifolia é a lavanda macho. Acho. Então, ela tem Ela essa outra pegada, né? Sim, Mais assim. exatamente. Ela é bem mais, né? É, Não que ela não traga, né? Ela também tem as propriedades de cicatrizar, também de relaxar, mas eu dei para ela a palavra mais harmonia do que serenidade, porque a lavanda francesa ela traz mais esse acolhimento, justamente. uhum. E a outra ela vai trazer um equilíbrio, mas é mais um equilíbrio corporal, inclusive, ela é mais ligada ao corpo do que a outra que é mais ligada, eu acho que é a nossa alma, a nossa energia. Mas é difícil, né? É difícil fazer. As pessoas, às vezes, quando me perguntam, mas qual é a diferença de uma para outra? Eu falo tudo isso, mas a gente pode, se tiver só uma, né? Se a pessoa falar, mas eu só tenho aspic em casa, eu posso usar? Eu pode, né? Pode. Dá É. para usar. Uhum. Se a gente puder escolher, né? Se puder ter as duas, ou lavandinha a mais, os três, são realmente, eles vão se especializar mais numa coisa, né? É. E eu agora, eu não tinha tido a oportunidade de usar aquela, não sei falar, estoecas, Sim, a que é a história. portuguesa, é portuguesa, né? Em Portugal é que tem Ela essa tem lavanda, né? Que tem tem uma. toda aquela coisa mediterrânea ali você encontra, mas
sempre é mais naquele canto lá, né? Mas isso é que eu ia comentar. Então, quando a gente fala assim, ah, a lavanda é do Mediterrâneo, então a lavanda francesa é do Mediterrâneo. Não, não é só a lavanda francesa, porque tem Não, essa outra lavanda que é toda de Portugal, né? Toda. Ela é até também chamada de lavanda espanhola, né? Que tem. parece uma borboletinha. Ela é linda, eu acho ela linda. Aquele coisinha aqui em cima parece uma borboletinha, né? Tem uns nomes bem populares, assim, bem bonitinhos. Mas ela tem um odor diferente também, É, né? é. Então, assim, eu não tava. Na hora que eu ganhei ela de presente, uma amiga que trouxe de Portugal, ela estava escrito lavanda angustifolia, mas eu percebi que o aroma dela era diferente. Depois, estudando, eu vi que não, que essa parte toda de Portugal são essas lavandas estoicas, né? Que a Isto é. gente nem tem aqui no Brasil, né? Nunca vi. É mais difícil de achar, né? E a gente trabalha mais em psicoaromaterapia, quer dizer, É? no meu conhecimento, eles trabalham muito quando as pessoas estão muito nervosas, agitadas, e aí a gente pode usar essa lavanda. Mas ela é pouco estudada no que eu estudei na minha escola, né? Ela foi pouco estudada. E depois tem a lavanda da Bulgária também, né? Eu não conheço. Eu sei que ela está bem falada, né? Que ela é angustifolia também, a maioria, né? E que começou a entrar um pouco em competição com a França em relação à lavanda. Uhum. Teve uma época, começou que teve uma época que deu uma praga na lavanda na França e muitos perderam, assim, foi uma catástrofe a nível da plantação de lavanda. E aí eles começaram a plantar na Bulgária. Uhum. Também porque a mão de obra da Bulgária era muito mais barata, provavelmente ainda é, do que na França. Então eles começaram a fazer esses campos de lavanda na Bulgária também e acabaram obtendo uma boa lavanda também. Mas eu sempre prefiro a francesa, né? Eu sou bem apaixonada pelo. O cheiro não é igual, a Não é densidade igual. não é É que igual. nem a lavanda, a mesma coisa a lavanda inglesa, gente. Pode ter até o mesmo nome, lavanda angustifolia, mas é totalmente diferente o aroma das duas, entendeu? Totalmente diferente. E é interessante, eu não cheguei, eu passei perto, mas eu não cheguei a entrar lá na Inglaterra. 15 quilômetros de Londres tem um campo de lavanda muito grande, bonito, que chama-se Mayfield, uma coisa assim. Enfield, tá? Eu não. E é interessante assim, aquilo foi feito para produzir óleos essenciais para aquela colônia Yardley, lembra? Tem. Aí depois virou vela, depois a Procter Gamble comprou e aí acabou, não queria mais. Aí o cara que fez isso, o diretor, sei lá o que, ele comprou o espaço, comprou o local e botou para visitação. Então hoje eles ganham dinheiro só como visitação, é tipo lavandário. Tá, entendi. Visitação e vende também uns olhinhos, assim, tem a lojinha, mas uma coisa, não é aquela alta produção. Mas é tão engraçado que tem assim, carro antigo no meio para você tirar retrato. Entendi. É uma Tem Disney. aquele telefone de Londres, aquela cabine, sabe? É É, bem assim, típico, é bem. É, como é? turístico. Turístico. Mas assim, eu só passei perto, mas eu falei, não, quero não, quero. O meu negócio são os franceses, né? Mas usei os óleos de lá, comprei vários, achei bem interessante. E eu É. sou assim, tarada, né, por lavanda. Por onde eu vou, é lavanda e titri. Mas o titri é diferente. Titri é pelo odor do titri, que eu não gostava muito. Então, é Ó, também um óleo que eu sempre estou tentando ver. Agora eu já acostumei, até gosto, sabe? Mas antigamente eu não gostava, não. Mas são dois olhinhos que não saem da minha bolsa. sim. Eu vim aqui para São Paulo para passar 10 dias, eu vou fazer 3 meses que estou aqui. Então, assim, você pergunta, quais são os óleos que você trouxe? Óbvio, lavanda, titri
e, sei lá, copaíba, e nada. O resto eu tive que comprar aqui porque eu fui precisando e não tinha. Eu não trouxe Sim. mais nada, porque era para ficar 10 dias, imagina. Agora, titri e lavanda não sai da bolsa. Ele É, tá dentro da necessaire, entendeu? É que nem é, escova de dente, tá a lavanda. tem que ter mesmo, é Tem que verdade. ter, tem que É. ter. E aqui, e graças a Deus, porque eu aqui estou cozinhando todo dia, né? Como todo mundo, não tem jeito, tem que cozinhar, tem que fazer as coisas, né? Então, volta e meia, tô com umas queimaduras, né? Volta e meia mesmo, quase que todo dia. E aí, cara, o olhinho tem que estar bem, porque na minha casa ele tá. Um deles fica na cozinha. Então, e é uma coisa inacreditável, né? O poder dele de regeneração celular é muito grande, né? É uma coisa assim, nossa, assim, que Isso é uma coisa que se as pessoas ainda questionam, né? E existem pessoas que questionam ainda sobre a eficácia dos óleos essenciais, a lavanda é tiro e queda, porque tanto com uma picada de inseto, com uma queimadura, com uma ferida que precisa ser cicatrizada, se a gente coloca a lavanda, a gente vai ter uma resposta assim quase que imediata. É impressionante. eu acho que a queimadura para mim, ela fala muito, assim, é muito rápido, porque Uhum. aquilo arde, né? E a queimadura, se você não fizer nada, ela não para de arder, fica aquele negócio pegando fogo, É, realmente, literalmente pegando fogo, né? Você põe a lavanda, imediatamente aquilo para de arder. É, né? É uma coisa assim. E aí tem isso, sabe, o Egina, o que que acontece? Eu sou muito assim, eu experimento tudo, mas eu nem tudo eu acredito, nem tudo eu confio. E não foi o caso da aromaterapia na minha vida, entendeu? Aí eu contei a historinha que eu fui fazer, né, a cirurgia, fiz a cirurgia para. Aí depois, já estudando, já estava acho que na segunda fase do meu curso, já no nível 2, eu uhum. tive uma nova crise de coluna. Aí o Sim. médico, acho que a gente vai ter que operar de novo. Eu falei, o quê? Pensar uma coisa dessa, né? E aí eu me tratei com. Eu fui a minha terapeuta, entendeu? Sim. Eu fiz as sinergias. Então eu percebi claramente comigo como aquilo tinha feito efeito, sabe? E assim, e nesse período eu fiquei muitos dias de cama de novo, né? E aí todo dia eu já tinha uma caixa É. A com gente já começa a fazer alguns caixinha. 30 óleos já, né? Aquelas coisas assim. E aí, então, todo dia eu pegava um daqueles óleos e trabalhava com ele, sentia o cheiro e tal, e anotava o que que eu estava sentindo, o que tinha mudado. Então, assim, tinha dias que eu tinha ataques de choro, que eu ficava muito deprimida, tinha dias que eu ficava super eufórica. E era assim, inacreditável para mim, porque eu estava numa cama, eu não tinha. A vida não estava mudando nada. É a mesma coisa que você aqui no isolamento, você, né? Alguma coisa você tem que ver que está fazendo diferença em você, né? É isso. Então, assim, nossa, para mim foi assim, Você foi fantástico. testando, né? Todo. E assim, eu pelo menos sou uma pessoa que eu só sei vender uma coisa se eu acreditar nela, entendeu? Eu não consigo vender nada se eu não acreditar, né? Eu sou muito Devia ser assim transparente. com todo mundo, né? Mas não é, mas devia, né? É. E aí, então, eu realmente vendo entre aspas, né? Os óleos essenciais, aromaterapia e tudo de bom que eles podem fazer conosco, em todos os sentidos, né? Com certeza. E a gente estava falando do solo, né? Das lavandas, mas a gente pode encontrar isso também em várias outras plantas, né? Serve para quase tudo. Inclusive, a gente estava falando da garrigue, né? Que é a gente poderia traduzir como cerrado, né? Uhum. No Mediterrâneo, e sempre que tem lavanda, a gente estava falando, sempre tem o alecrim e o tomilho, né? Eu morei alguns anos
mais ou menos uma hora de Montpellier, numa cidadezinha perdida, e a gente ia passear, eu ia passear com os meus filhos, né? E sempre encontrava as mesmas plantinhas, né? Sempre tem o tomilho, o alecrim e a lavanda. Ela- E esse trio estava sempre presente. Aí depois eu fui ver, depois que a gente conversou, Aham. ver que nem toda a região da bacia mediterrânea é assim. E que mais para o lado que a gente chama da Côte d'Azur, são Aham. outras plantas que estão juntas. A lavanda ali, ela vai Ah, ficar é? mais perto da immortelle, que Hum. olha só que interessante, né? E de uma outra planta que eu não sei como é que a gente fala aqui, que é a cista, que eu não sei, é uma planta também do Mediterrâneo, eu não sei como é que a gente pode traduzir aqui, eu nunca vi ela aqui no Brasil. E essas três, esse trio faz parte, mas mais para aquele lado de lá da Côte d'Azur. Então, é muito interessante também de ver, né, quando a gente traz essa ideia, né, de que cada lugar a gente recebe as plantas que a gente precisa para a nossa saúde, né? Tem É verdade. essa coisa do. Então, os lugares, né, as plantas, elas vão se reunindo para nos trazer aquele benefício, aquela cura, né? Se a gente pode Uhum. falar assim, naquele território ali, né? E o É. tomilho e o alecrim fizeram parte de toda a minha caminhada lá, né? Porque eu vivi naquelas regiões ali só com tomilho, alecrim e lavanda. E é muito interessante a gente ver, fazem parte da minha vida até hoje, né? Que seja na cozinha, na bolsa, estou sempre levando esses três olhinhos. Eu gosto muito, apesar do tomilho ele ser um pouco mais complicado, né? É. E o alecrim por causa desses problemas de hipertensão, que inclusive a gente vivenciou junto, né? Uma experiência que você teve com alecrim. Foi verdade. Mas É. a lavanda, ela parece que ela traz justamente é como se fosse um equilíbrio, né? Porque ela compensa justamente esse tônus do alecrim, né? A lavanda angustifolia, né? E o tomilho também, né? O tomilho E também eu não posso usar, né? Ele também é hipertensor. traz. Agora, é muito interessante, assim, se você pensar as folhas, né? A planta, o alecrim, se tirar as flores, o alecrim e a lavanda são bem semelhantes, Uhum. né? Os dois, o tipo das folhinhas e tal. E existe, inclusive, uma lavanda que chama viridas. Cadê? Eu anotei o nome. Viridas. Não, deixa eu ver se eu acho aqui. Virides. Eu não conheço. Então, é uma lavanda, ela também é conhecida como rosmarinho. Ah, tá. Olha que interessante, rosmarinho. É o nome do alecrim, né? O É, nome científico do alecrim. Então, assim, para você ver que coisa mais interessante ainda, que existe realmente uma simbiose, digamos assim, dos dois, né? Que a é gente verdade. viu. Que sempre tem. Então, por exemplo, o local que eu fiquei lá nos Altos Alpes, todo o espaço era em volta dele, era com essas plantas. E eles tinham é, não só, é, não só o alecrim, como o tomilho e também o orégano. E o orégano também, é. Eles também eram. Então, assim, é muito. E acho que isso tem tudo a ver com a França, né? Vamos combinar, né? Porque são as Herbes de Provence, né? Que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você temperar, usar isso como tempero. E até Sim. a lavanda. A lavanda tem os seus momentos culinários, né? Bacanas E a também. gente usa muito, né? Eu adoro sobremesas com lavanda, né? É. Suco, bater no liquidificador, aquelas florzinhas de lavanda com, enfim, com outras ervas e fazer um suquinho, como a gente faz aqui esses suquinhos tipo limonada, né? A gente usa isso lá, bater, fazer milkshake de lavanda, sorvete de lavanda, é tudo maravilhoso com lavanda, né?
É. Aí Então, perdi a mas conexão. lá se usa isso com a lavanda seca, né? Com as florzinhas. Com a Não é um óleo florzinha da. essencial. É, É. pois é. Que a gente tem que deixar isso claro, né? Senão as pessoas. Eu Porque tinha assim. uma vizinha na loja, Ah, eu tinha uma loja de ateliê e ela comprava óleo essencial de lavanda para fazer chocolate. Ela tinha ela fazia o chocolate dela e aí ela usava o óleo essencial de lavanda, laranja e tinha um outro que eu não lembro mais, que ela misturava. hortelã-pimenta. A gente vai ter um curso aí na tua coisa que Maravilhoso. E e a aí ela gente vai fazia ensinar isso. pá, e porque ela falava, mas aí você acha que tem muito, que tem pouco? Então eu adorava, porque cada vez que ela fazia, ela trazia para eu provar. E é simplesmente delicioso. E aí era com óleo essencial mesmo, de lavanda, que ela usava. Não sei a técnica que ela usava para guardar, né, o perfume da planta. Uhum. E eu tive a oportunidade também de conhecer um chefe que fazia sobremesas com óleo essencial de lavanda. Era tipo um creme catalã, que a gente chama aqui, e ele botava o óleo essencial de lavanda dentro. Ele cozinhava com a lavanda. Ah, que bom. Mas não é para botar, pelo amor de Deus, o óleo essencial aí dentro da água, fazer uma misturinha. Eu falei suquinho, mas é com a flor de laranja, de lavanda, né? De lavanda. Então, porque lá, né, eu lembro, eu estava, acho que em Aix-en-Provence, tinha aqueles sacos, gente, dessa altura, assim, tupido daquelas florzinhas, eu quase enlouquecia de felicidade. Aqui você não consegue. Eu já fui uma vez no herborista que eu queria fazer, imagina, eu queria fazer uns sachês, mas o negócio custava assim, tipo, sei lá, R$ 50, 100 gramas. É um Meu caro, Deus do céu, é impossível, impossível, né? Aí desisti e tal. Mas assim, agora voltando a falar dessa parte dos óleos na culinária, é uma coisa que a gente já estava na nossa agenda, né, Regina? A gente teve que adiar, não sei ainda, mas é o próximo curso para a gente dar aí na Filhas da Terra, né? A gente vai sim. fazer esse curso, né? De aprender a fazer, né, a cozinhar com os olhos, coisas às vezes que são muito fáceis, né, mas que podem trazer inclusive saúde, porque é uma coisa que a gente usa muito na cozinha mediterrânea, né, que dizem ser um dos regimes mais saudáveis, né, onde eles É, usam muito azeite, né, e muitas ervas, que é o é. manjericão, né, o tomilho, o orégano, né, todas essas ervas que estão presentes e Uhum. que trazem saúde. É um pouco que a gente fala também dessas cozinhas que usam muitas especiarias, né? É a Porque cozinha eu acredito indiana, né? A que cozinha indiana é uma coisa assim, sim, a gente faz muitos pratos da cozinha indiana também, com eu óleo acredito muito essencial. nisso, que a alimentação é uma medicina, com certeza, né? Talvez a Sim, primeira, né? Porque ela é cotidiana, ela está, né, o tempo todo fazendo parte da nossa vida e se a gente aprende a trazer essas especiarias ou essas plantas, né, que trazem tanta saúde para gente na nossa cozinha, é maravilhoso. é. E então já estava no programa, mas com certeza quando a gente puder voltar a se ver pessoalmente, a gente organiza esse workshop que eu não lembro mais o nome que a gente tinha dado, mas era É gastronomia com aromaterapia. gastronomia. E esse curso já dou desde 2007, desde que eu me formei. Aí eu fiz um curso e agora, claro, obviamente, até depois da minha viagem à França, eu Uhum. consegui algumas aulas lá, bastante Tudo a livros e ver com a França. outros ensinamentos. Você né, vai melhorando, Sim. aprimorando. E hoje eu já tenho uma outra pegada para esse curso, uma coisa assim, tudo bem, tem a parte da gastronomia e tal, mas tem a terapêutica também, que eu acho que é bem legal, entendeu? Obviamente, isso com toda a segurança do mundo, com toda a parcimoniosamente, não, parcimoniosamente, né, o uso do óleo essencial. Mas, enfim, é uma coisa bem legal. Eu acho que eu uso isso, né, no meu dia a dia. Sim. Mas, assim, enfim. E você E a dá lavanda,
importância para isso, né, Liz? E isso é muito legal falar, né, dessa segurança que a gente tem que ter, né, na aromaterapia. Não é brincadeira, não é para ficar olhando, é o que a gente fala, não é cheirinho, né? A Não, terapia é realmente algo maravilhoso, mas que a gente tem que saber usar. E quando a gente quer usar e não sabe usar, pergunte, vai ver um profissional da aromaterapia, né? é, Porque pode também causar problemas, né? Então a é, gente tem que estar consciente disso, que não dá para usar os óleos essenciais de qualquer maneira, é. né? E você sabe, eu não sei, talvez o estudo, né, que eu tive, a minha formação, a Júlia, que é a dona do Belarome, Júlia Sim, Nunes, ela fazia, botava muita ênfase, né, nas contraindicações dos óleos essenciais, de certos óleos essenciais. E assim, eu nunca esqueço disso, porque eu, nessa época que eu fiz o curso, eu estava assim, muito com alguns problemas e a pressão muito alta. Então, ela fazia assim: você não pode nem chegar perto desse óleo, Liz. Você... Hoje ela já está mais controlada, pero não muito, né? Aquelas coisas. Mas, enfim, foi uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, sabe? Assim, de ler, de saber o que era aquele óleo que eu estava usando. E acho que isso deve ser um cuidado de todo mundo. A gente não pode achar que o óleo seja só um cheirinho bom. Cheirinho bom como um perfume francês e pronto, entendeu? Então, não é bem isso. A gente tem que olhar o óleo como uma coisa terapêutica, sempre, né? com certeza. E Uhum. assim, por exemplo, esse caso da lavanda, quando eu fui a Cunha, eu não conhecia a lavanda dentada, sabe? Eu fui conhecer antes de ir para lá, eu resolvi fazer, a gente estava levando um grupo, então eu resolvi estudar um pouco. E aí que eu soube que ela era lavanda dentada. E aí escrevi sobre isso, fiz lógico, né? Tinha que escrever alguma coisa, fazer uma apostilazinha. Sim. E eu falei isso, falei que eram lavandas diferentes. Aí chegou, mas ninguém lê, logicamente, as pessoas não leem o que você escreveu. Chegou lá, todo mundo comprou aquele mudaréu de lavanda, era um grupo grande, eu não tinha condição de ficar atrás de todo mundo. No dia seguinte, muitas pessoas vieram reclamar comigo que não tinham conseguido dormir. Eu Olha, falei, você usou o óleo essencial? Ah, usei. Eu falei, você não leu, né, o que estava escrito. Esse óleo não é, ele é óleo. Enfim, mas o que mais me preocupa é o seguinte, que hoje eu sei que é um óleo que eu não devo usar, porque ele é um óleo que ele também pode aumentar a pressão. Então, ele não deve ser usado nem por hipertensos, nem por epiléticos, tipo alecrim, sabe? Bem bem parecido, né? é muito parecido, se você vê, ele é dentado, porque a folha dele é dentadinha, né? Então, até isso é muito mais parecido com o alecrim do que a lavanda officinalis. Olha que Sim. interessante isso, né? Aí, o que eu vi? Se você olhar nos sites, no próprio lavandário que tem isso, ele fala que é um óleo que pode ser usado por crianças, idosos, todas as pessoas, não tem contraindicação. Gente, olha que absurdo uma coisa dessa. Entendeu? Então, só em dois lugares, dois produtores que vendem esse óleo que falavam que não podia ser usado por isso, parará, explicando melhor. Então, assim, esse cuidado, sabe, a gente tem que ter, porque é muito complicado isso, né? Sim, e se a gente quer realmente, né, que a aromaterapia ela tenha o seu lugar que ela merece, né, como uma terapia eficaz, a gente tem que também tomar cuidado com isso, né? É. Talvez seja por isso que às vezes eu ouço algumas pessoas falarem, nossa, mas a lavanda não me faz dormir de jeito nenhum. Agora eu fiquei pensando assim aqui, da próxima vez eu pergunto, mas qual lavanda você usou, né? Porque às vezes as pessoas vêm me falar, apesar de que essa coisa da lavanda trazer o sono, a gente usar para insônia, isso eu sou muito, né, no meu trabalho, eu sempre estou buscando a história das pessoas, né? A frequência vibratória, a energia. E assim, claro que a lavanda angustifolia ela vai ajudar a relaxar o sistema nervoso central.
Mas isso não quer dizer que todo mundo vai dormir com lavanda, porque vai depender de por que que você não está dormindo, o que está acontecendo com você. Então não dá para a gente generalizar nada. E por isso mesmo que não adianta a gente ficar dando dica, né? Que vale a pena quando a gente quer realmente tratar um problema, ir ao encontro de um terapeuta, né? De um aromaterapeuta, de um profissional que vai poder te aconselhar depois de fazer uma anamnese, depois, né? Essa semana mesmo eu tive uma pessoa que ligou para mim, me perguntando umas dicas assim. Eu falei, eu não posso, porque seria irresponsável da minha parte te falar que para o que você está me expondo, tal olhinho vai fazer efeito. Então a gente tem que trazer nessa responsabilidade também de que cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa é única. É. Então, às vezes, não vai dar certo para todo mundo, né? Não adianta a gente tentar, porque não vai conseguir. Uhum. Sem contar outra coisa que chama-se a quantidade, né, de gotas, porque se você fala assim, opa, esse óleo vai me fazer dormir, pô, tá mandando aqui uma gota, é ruim, vou tomar 10 gotas, vou usar 10 gotas. Aí a pessoa fica assim, ó, a noite inteira, não sabe o que que foi. Olha que doideira, porque ela não entende que uma gota vai fazer efeito, que duas gotas vão ser o suficiente, entendeu? Ela não entende. O quê? Duas gotas? Passar no pé? Ah, imagina passar no corpo inteiro, tomar banho, botar no travesseiro. Não é verdade? Aí tem É aqui essa overdose de lavanda. overdose, é essa história de alopatizar a aromaterapia, né? É uma maneira diferente de pensar. É uma medicina, é uma terapia holística, né? Então, a aromaterapia, os óleos essenciais, eles não precisam, e as pessoas não se dão conta. Eu estava lendo, eu acho que são 150 quilos para fazer 1 litro de óleo essencial de lavanda. 150 quilos. Quilos. Então, assim, uma gota são muitas Muito. florzinhas ali, né? É. E as pessoas não se dão conta disso. Então, às vezes, é justamente isso que você vai falar: vou tomar banho, vou jogar em cima, né? E não vai obter o mesmo resultado, Aí tem né? dor de E às vezes cabeça, aí vira e fala assim: olha, lavanda não serve para mim, não. Lavanda me dá dor de cabeça. Não, peraí, por que que foi? O que que aconteceu, né? assim, É muito doido isso, né? então não Mas, precisa. enfim, e a gente tem que saber assim, agora, felizmente, né, nós somos de práticas integrativas, né? A gente, qualquer hora, já está podendo fazer atendimentos no SUS, dar um auxílio, que é muito Eu, interessante, né? Essa época, por exemplo, eu atendi pessoas até com essa questão da ansiedade, de não estar conseguindo dormir nesse período, então, mas não é só isso, também a parte imunológica, né? Nós terapeutas, pelo menos, nos tratamos, né? Estamos nos tratando, nos fortalecendo. E assim, nossa, a gente tem uma preciosidade nas mãos, né? com A gente certeza. não pode deixar isso banalizar, nem Sim. ser um fast food, né? Uma coisa assim, como algumas empresas querem fazer, né? Dos Sim. óleos essenciais, um puro marketing. Não pode, a gente não pode deixar isso Tem que ter acontecer. essa responsabilidade, né? É. E eu acho que, né, algumas pessoas, pelo menos eu estou cercada de pessoas que têm essa responsabilidade, esse carinho, esse respeito pelo outro, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente falar também que a aromaterapia nesse momento pode ajudar muito. Então, né, eu não canso de dizer, procurem, não é porque eu tenho uma empresa de aromaterapia, é porque realmente, se eu tenho, é porque eu realmente acredito. É aquela coisa que você falou, né? Eu só vendo aquilo que eu acredito. E eu realmente acredito que a aromaterapia pode ajudar muito, pode modificar uma realidade, né? Inclusive nesse momento que a gente encontra as pessoas muito ansiosas, né? Com desgaste emocional muito grande em relação ao confinamento, né? E a Uhum. lavanda, o que é bom, né? Para voltar na lavanda,
é que é um óleo essencial que pode ser usado realmente por toda a família. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que que é? Eu adoro falar lavanda laranja, né? É, Que às vezes você tem um filho de 10 anos, a mãe que tem 80 e a cunhada que não sei o quê. E aí, como é que você vai botar isso num difusor de ambiente, né? Não dá para botar uma coisa muito pessoal. Então, a lavanda é uma coisa que pode trazer essa serenidade para todo mundo, independente da idade também, né? é. E que é uma boa, um bom óleo essencial para um difusor elétrico, né? Para botar para toda a família, né? A Ju tá avisando pra gente que a gente só tem mais 5 minutinhos. Então eu Uhum. falo sempre da laranja também, porque a laranja eu acho que é legal, mas a laranja mais de dia para dar Aquela alegria. aquela alegria mesmo que acalme um pouco, né? Não é aquela coisa. E a lavanda também, nesse momento, eu acho que pode ajudar muitas pessoas a terem essa calma, essa paz interna que a gente está precisando, porque é um momento de parada, né? De É, interiorização, para depois florescer, é. né? E é também é um autocuidado gentil, né? É Sim, você fazer a coisa com gentileza, se cuidar com gentileza, né? Com harmonia, que eu acho isso, a lavanda é perfeita, né? sim. Ela traz isso, traz essa paz no coração. É muito interessante, a minha mãe morreu já tem 4 anos, já vai fazer 4 anos, ela tinha 92 anos, ela, volta e meia, ela tinha palpitações, ela, ai, tô conseguindo respirar aquelas coisas. E na mesinha de cabeceira dela tinha uma lavanda. As cuidadoras já sabiam que era só virar assim uma gotinha, passava aqui assim no peito dela, sabe, no timo. Gente, ela na mesma hora ela parava. As moças, elas não conheciam óleo essencial, elas achavam aquilo, como que pode, sabe? Na mesma hora para, porque para, é isso, E ele dá essa calma, né? Essa esse manto, equilíbrio, né, acolhedor que é, abraça e que traz segurança, que traz paz, serenidade. E isso essa dica de massagear o timo é maravilhoso. Eu adoro também falar dessa massagenzinha com uma gotinha é o suficiente, né? E ali a lavanda, o óleo essencial de uma maneira geral, ele tem essa sabedoria, né? Ele vai aonde precisa, onde uhum, precisam dele. Então não precisa botar 1 litro, né? Basta é, uma gotinha uma já é o gotinha. Vira suficiente. assim no dedo, assim, né? Só Isso. E virar faz assim no. massagem ali no E timo, né? assim, a gente não falou, mas eu acho que finalizando é interessante falar, todo óleo essencial que passa na pele, ele precisa de um veículo, né? Um gel, um creme, Um mas a carregador. lavanda, ela e o titri são os únicos óleos que você É, pode passar na sua pele, né? Então a gente está exatamente. falando aqui, passa no timo, faz isso, faz aquilo, mas esquecemos desse detalhe de avisar isso às pessoas. Sim. É o único óleo essencial que eu diria que a gente pode, justamente para queimaduras, né? Que a gente coloca uma gotinha ali sem problema. A gente não precisa do carregador para botar. E o Isso. Titri eu fiz também experiências incríveis com bichinho, Uhum. né? Quando eu morava numa cidadezinha da Bahia, que eu enchi de bichinho do pé e o Titri foi assim a minha salvação. E a lavanda e o titri a gente pode colocar exatamente sem Restrição. restrição, nenhum perigo, né? É, Inclusive em crianças, né? é. Então não precisam preocupar. Bom, a gente vai ter que se despedir, só falta um minutinho. Obrigada, obrigada a todos E que estaram muito obrigada, presentes. obrigada a Obrigada, todos Edina, por ter me que estiveram convidado. presentes. Essa Eu que agradeço. oportunidade está aqui. Esse Fiquem com vídeo vai Deus. ficar, Um cheiro de lavanda para todos. esse vídeo vai ficar então depois lá no YouTube e aí vai ter também é, o teu Instagram para quem quiser entrar em contato com você, né? Tá Poder ótimo. falar sobre o curso e tudo mais. Se não, entre em contato comigo também, com filhadaterra.com e a gente dá para vocês todas as dicas sobre os cursos da Liz, tá bom? Muito Muito obrigada. obrigado, gratidão imensa, beijo, Gratidão. saudade. Beijo. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Fiquem em Beijo. casa. La- Lavanda para todo mundo. Beijo Lavanda cheio para de todo mundo. Beijo.